das lendas são de mesma natureza do que os mitos. E eles são porque essas narrativas orais que a gente vai coletar por aí são textos fundadores que são fixados pela tradição oral e que são formalizados. Quer dizer, quando a gente escuta uma história de Trancoso, uma lenda de fundação de uma cidade, tem uma forma, tem uma história, né? Então, a gente pode encontrar chaves interpretativas no próprio discurso, na forma do discurso, né? E esses discursos são totalmente multiformes, né? Mas eles vão revelar fatos históricos que não foram registrados pela história, ou mesmo lógicas culturais mais perenes, né? O Patrick Bidou um antropólogo francês, vai trabalhar bem essa questão das lógicas culturais nas mitos. Patrice Bidou. Hoje, e sobretudo na antropologia brasileira, poucos vão se reivindicar como ser estudiosos da cultura. Parece que já passou de moda. A antropologia não é mais o estudo da cultura, né? E a cultura, no entanto, interessa muito os que não estão na antropologia e entram na antropologia para se interessar na cultura, porque de fora a antropologia seria a ciência da cultura, né? A gente pode fazer uma exceção notável a essa que eu estou falando, né? Que a Manuela Carneiro da Cunha vai ser, né, com a sua cultura com aspas, uma representante brilhante dessa exceção, né? Porque é como se esse tema da cultura pertencia à pré-antropologia, né? À era da pré-história da antropologia, né? E que está associado ao período colonial, então que ninguém mais quer saber, né, desse período. E é um pouquinho como se os selvagens que desapareceram, né, que a gente não fala mais em selvagens, né, eles teriam desaparecido com seus mitos. Então, assim, como não tem mais selvagem, não tem mais mitos, né? Então ninguém, ou poucos, vão se interessar, né, vão ter como objeto de estudo a tradição oral, né? Bom, a gente vai ver algumas exceções aqui também, né? Tem muitos estudos sobre a memória social, né, ou sobre o patrimônio, como a gente vai ver, mas o que falta, a meu ver, é que os antropólogos se interessem para as dimensões ficcionais dos textos narrativos. Então, vamos dizer, uma concepção um pouquinho simplificada, né, desse mundo oral que a gente, aqui, né, no Nordeste, é tão importante, né, deixa os especialistas índios o tema dos mitos, né? E, no entanto, eu acredito que é um estudo interessante e o método estruturalista é ainda poderoso, porque eu acredito que ainda não foi ultrapassado, né? E, então, com isso, sem levar em conta essas dimensões simbólicas, reduz um pouquinho a análise dos processos sociais. E aí a gente pode citar trabalhos, né, contemporâneos, a Joanna Overick e a Jean Lanson, que trabalham com a questão do mito, ou outros, né, que eu não me lembrei agora, que trabalham com a temática do mito, né? Embora o método estruturalista tenha conhecido duras críticas ao longo dos últimos decênios, sobretudo por parte dos historiadores e do pós-moderno, a meu ver, ele vai aparecer ainda como um instrumento mais adequado para encontrar os elementos que estruturam as representações simbólicas e as explicações nativas sobre a origem e a história dos grupos que interessam os antropólogos, né? Então, eu vou citar alguns exemplos e alguns trabalhos, né, rapidamente,
que, por exemplo, quando a gente fala de lendas e contos maravilhosos, né, a gente pode encontrar uma versão local da história. E nessa versão local da história, a gente vai encontrar uma memória dos vencidos, uma memória dos que não vai aparecer no escrito da história oficial. Por exemplo, o Nathan Bastelli, que pode ser que alguns de vocês conheçam fisicamente, que ele vem bastante no Brasil, é um dos pioneiros dos estudos da etnohistória, né? Com o seu trabalho à volta dos ancestrais, né, dos urus da Bolívia nos anos 70, que ele fez dos anos 70, tem um livro que existe em espanhol, né, que foi traduzido em espanhol. Nesse livro fundador, né, ele vai analisar conjuntamente os elementos etnográficos e os documentos historiográficos, aplicando o método regressivo, né, da nova história. E o ano passado, recentemente, ele vai se interessar nos marranos, né? Ele publicou um livro sobre os marranos, com uma pesquisa, uma trajetória de pesquisa mais longa, os marranos no Nordeste, e ele vai se interrogar sobre a ressurgência do judaísmo atualmente no Nordeste, né? Outro exemplo que a gente pode colocar são os memorialistas ou os genealogistas das cidades do interior, das pequenas cidades, que vão escrever as histórias das cidades, dos locais, né? Escrever o que vão contar, né? Por exemplo, eu estava esse final de semana em Acari, que é uma das cidades do Seridó Potiguar, e encontrei com o seu Hermes Medeiros. Então, o seu Hermes Medeiros nos contou a história da colonização com a história da sua família. Então a gente demorou um pouquinho, né? Foram 3 horas de conversa. Ele contou a genealogia dele toda, mas contando a partir dele e fazendo uma ligação histórica, né, com os fundadores, claro que eles eram portugueses, né? E ele vai, para isso, ele vai fazer vai recuperar também os textos, os outros textos que vão ser escritos por outros historiadores locais e que vão ajudar ele a reelaborar essa história local. Aí é interessante porque entra outro elemento, agora a internet. Nós estávamos na casa de seu Hermes e um jovem pesquisador, mas que não é acadêmico, se interessa também, né, escutou o seu Hermes contar essas histórias e se interessou também. E agora com a internet, com esse acesso, vai poder ter acesso a outras informações. Então, o rapaz se chama Jesus de Miúdo, né, e ele vai ter um blog chamado Acari do Meu Amor, onde ele vai colocar fatos da cidade e também personagens históricos, né? Então ele vai recuperar toda essa memória e vai disponibilizar na internet, né? Agora, o que é interessante, e aí essa passagem do oral ao escrito é interessante porque agora com as mídias virtuais, né? Agora estou falando, tá? Não sei quem está nos assistindo, né? Mas que vai, né? Que o seu Medeiros nos contou, o Jesus colocou na internet e estou falando para vocês agora, né? Mas o que é interessante, que nessa história local que é contada e recontada, aí que aparecem os personagens que não aparecem na história oficial. Índios, escravos, judeus e ciganos, né? Então, quando a gente vai se interessar a literatura oral, a oralidade no geral, a gente vai encontrar um conjunto de enunciados narrativos que, para os historiadores, não são documentos, porque não oferecem um fiel reflexo dos acontecimentos, mas, no entanto, eles encenam uma história e encenam as feridas, né, da história, vão aparecer aqui, né, os
elementos que vão permitir reencontrar uma história que não foi contada, né? E isso se aproxima muito da perspectiva do Richard Price, quando ele vai trabalhar os marrom da Guiana, holandesa, se não me engano, Infrastein, que é um clássico, e também no The Convict and the Colonel, o inglês é horroroso, né? Que vai partir a busca da história da Martinica, né? A partir de uma estatueta que vai encontrar num barzinho, e a partir daí ele vai reencontrar um levante um levante que não foi escrito, um levante, se não me engano, de escravos, né? Da Martinica, que não apareceu na história. Então, também o que acontece, né, no Nordeste, com os grupos étnicos, né, que foram vistos como camponeses durante décadas, né? E aí refere aos trabalhos de João Pacheco e a Escola da Bahia, né, como a gente está no Nordeste, né, a gente tem que fazer essa propaganda, com o Pedro Agostinho e a Maria do Rosário Carvalho. Né? Então, só para terminar sobre a questão da oralidade, né, o que a gente encontra em campo? São lembranças pessoais, genealogias, contos, versos, ou mesmo silêncios. Silêncios, por exemplo, quando a gente, isso que eu vou tentar falar um pouquinho adiante, sobre a memória da escravidão. Quando a gente fala da escravidão, a gente não encontra nada, a gente encontra um silêncio, né? Então, o que a gente vê? Que essa oralidade ela é constituída por pedaços, mas quando a gente junta esses pedaços, esse puzzle, a gente encontra um puzzle meio mítico, bastante rico, né? Então, a gente encontra temas ecléticos e também uma facilidade, uma porosidade entre essas fronteiras de gênero, né, do gênero oral, dos registros orais, e uma grande variabilidade do discurso. E aí, outra vantagem também de trabalhar com a oralidade é porque ela não é um campo de conflito. As pessoas, quando a gente pede para as pessoas se lembrar, contar histórias de antigamente, história de Trancoso, lendas, etc., é um momento prazeroso, né? Mas aonde também pode aparecer traumas da história, né? E que onde a gente vai poder perceber uma visão singular do mundo. Por exemplo, quem não escutou as histórias de Botija? As histórias de Botija são sonhos, né? A pessoa vai sonhar, aí às vezes essa pessoa que vai aparecer, essa alma que vai aparecer, é uma alma de índio, uma alma de escravo, né? E ele vai revelar o lugar do tesouro, né? Então, a gente, né, eu penso que a reflexão sobre o estatuto do texto oral não pode fazer a economia de uma análise da encenação do passado e da definição de uma identidade nativa, cujos elementos, mesmo quando eles são transformados ou invertidos, aparecem de maneira recorrente nas versões locais da história. Por outro lado, a invasão dos antropólogos do campo da cultura vai corresponder, a meu ver, com a atração, né, como eu falei, de outros estudiosos para esse domínio. Por exemplo, o patrimônio cultural e material é um dos maiores exemplos e que às vezes a gente, né, nós antropólogos que trabalhamos com essas temáticas desde décadas, a gente pode passar ao lado do bonde, né? E, bom, eu acho que não vou passar rapidamente sobre o patrimônio, a questão do patrimônio, mas só uma palavrinha para dizer que, e passar para o outro tema que eu estou querendo falar, é sobre a questão do folclore. Porque às vezes a questão do patrimônio, ela se aproxima muito da percepção do folclore tradicional, porque aí a gente não tem uma reflexão teórica, né?
A gente tem uma metodologia que, bom, quem fez o inventário, quem fez, né, uma pesquisa seguindo esse método do NRC, que é um segredo, inclusive, só você sabe quando você é contratado, né? Então você tem vontade de correr longe, né? Quando você sabe, quando você se depara com as fichas do NRC. Mas essa metodologia, essa percepção do IFAM, do patrimônio cultural, ela vai ser, na verdade, cunhada a partir de uma visão dos arquitetos, uma visão do patrimônio construído. Então, aí a gente encontra o problema, porque justamente são essa visão, vamos dizer, materialista que vai ficar. E, no caso da oralidade, a oralidade, na verdade, ela é vista como um veículo de transmissão dos saberes, das práticas, etc, etc. Ela não é vista como um objeto em si, né? Então, seria isso a minha... E essa questão, essa categoria de referência cultural, que é tão bacana e tão antropológica, às vezes, ela vai se perder, né? Mas, enfim, vamos falar, então, da questão, né? Eu falei um pouquinho da antropologia regional, fora do Rio Grande do Norte. Eu vou falar agora do Rio Grande do Norte com a referência ao folclore. Quando a gente fala do folclore do Rio Grande do Norte, a gente primeiro aparece o Cascudo e o Mário de Andrade, num diálogo bastante proveitoso. A gente poderia, isso uma brincadeira, o próprio Cascudo vai se definir como um provinciano incurável, né? A gente poderia definir o Mário de Andrade como um modernista incansável, né? Porque, na verdade, né, nesse diálogo vai iniciar os estudos sobre a cultura tradicional, as tradições culturais do Rio Grande do Norte, né? Mas a gente poderia dizer que o Cascudo vai deixar uma herança maldita, porque depois dele ninguém podia mais falar nada, né? Então, e isso que explica também é que essa ausência da antropologia potiguar, nesse cenário da antropologia, vamos dizer, brasileira ou nordestina, né? Os grandes centros da antropologia no Nordeste, claro que são Recife e Bahia, né? Tradicionalmente. E, no entanto, né, a gente viu, se vai passar, uma tentativa, a brincadeira, né, que essa antropologia provinciana tem o seu valor, né, porque a gente pode ter esse privilégio de ir para campo de maneira bastante rápida, né, e ser muito custo e com uns espaços até agradáveis, né? Pode passar. Então, eu estava falando que acho que em 1978, se me corrige se eu me enganei, foi uma primeira tentativa de criação de um programa de antropologia em Natal, né? Os professores Nasser e Betinha vão montar um programa, e aí, inclusive, aqui tem um aluno, né, dessa turma de 1978, né? Então, assim, nós temos, né, trabalhos fantásticos que foram feitos naquela época, e não sei se aqui o programa foi quando? Para a escola? 75? Então vocês estão na frente, né? Mas assim, e depois dessa tentativa, o programa de pós-graduação em antropologia ele vai ser reformulado por vários motivos, que não vou falar aqui, mas ele vai ser transformado em programa de ciências sociais. E até pouco tempo, até 2006, 2005, a gente não fazia antropologia na pós-graduação, a gente fazia ciências sociais, né?
E o departamento de antropologia só foi criado em 2000. Então, uma história relativamente recente de consolidação dessa disciplina, né? E a gente espera que em 2013, aí a Lia sair, mas assim, um apelo, né? Que a gente vai conseguir fazer um doutorado e um curso de graduação também, né? Então, assim, e aí estou terminando, né? Se pode passar. Nós temos no programa 2 linhas de pesquisa: processos sociais, cultura e identidades, e rituais e simbolismo. Mas, que, claro, com essa proposta de doutorado, a gente vai ter que rever. E, desde já, a gente tem, nesse diálogo com outros centros da antropologia brasileira, com o Museu Nacional, com a UFSC, com a UFAM, e, recentemente, nos casamos com a UNB, né? Aparecem novas temáticas, né? Porque a gente casamos porque foi aprovado um PROCAD, casadinho, é o nome, né? Então, chamar Conhecimentos Tradicionais, Direitos e Novas Tecnologias, Interface na Antropologia Contemporânea. Então, aí aparecem novas temáticas, né? Sexualidade, gênero, saúde, etnicidade, né? Com toda a experiência recente que a gente teve dos relatórios antropológicos quilombolas, né? Que a gente fez desde 2006 e 2007, e também a questão dos direitos coletivos, e também a questão do patrimônio com os conhecimentos tradicionais. E aí, assim, eu vou terminar, né, falando um pouquinho, isso aqui foram os lugares onde fiz a pesquisa, né, e pode passar aqui um pouquinho, com algumas reflexões, né, que me vieram à cabeça, né, que a gente teve que repensar nossas práticas de pesquisa com essa explosão do ensino superior, né, no Nordeste, e as políticas públicas que, mal ou bem, foram implementadas, né? E aí a gente tem novos contextos de pesquisa que estão sendo experimentados e que são bastante interessantes. Aqui eu vou falar explicitamente de um projeto, né, que a gente fez o relatório antropológico da Boa Vista, que é uma comunidade quilombola em Parelhas, perto de Parelhas, e desde 2007 a gente ficou conversando, em contato com as lideranças dessa comunidade, acompanhando, na verdade, o processo de titulação, né? E essa comunidade tem uma história super interessante, porque, e aí a gente vai rever um pouquinho, inclusive, essa historiografia local, né? Porque Cascudo diz que havia escravos, mas muito poucos escravos no Rio Grande do Norte, porque era, sobretudo no interior, né, no sertão, que é uma área de gado, então não precisava muito de mão de obra, né? Então tinha escravo, mas não foi determinante na economia do Rio Grande do Norte, porque o Rio Grande do Norte vai se desenvolver do interior para as praias, né? E o Seridó vai ser o coração do desenvolvimento, vamos dizer, sobretudo a partir do século XIX, com a economia agodoeira, né? O gado e o algodão vão ser os dois motores da economia local. Então, o que não aparecia era justamente os índios, e aí a gente já tem índios no Rio Grande do Norte, a gente pode já afirmar, né? São 5 grupos que se afirmam que estão bastante organizados, reivindicando os seus direitos, né? E também uma configuração apareceu no censo, né, do Ministério da Cultura, da Palmares, aparece mais de 600 comunidades quilombolas no Rio Grande do Norte, né? Há pouco não se falava em nenhuma, né? Em poucas, né? Tinha algumas, tinha Boa Vista, que é conhecido fazia tempo, e Cibaúma, que também é bastante conhecido. Mas as outras, todos os dias eu ouço falar, eu soube que tem um grupo perto de Caicó, né, 1 hora de Caicó, que tem um outro grupo quilombola.
tem tem vários outros, mas a gente aparece várias em todo momento. E isso dá trabalho para os nossos alunos, porque os nossos alunos foram inteligentes, foram atrás dessa última leva de contratos para a elaboração de relatórios antropológicos. Então, eles se candidataram e vão fazer os laudos de um bocado de lugares no Pernambuco, no Ceará e no Maranhão, parece. Mas, retornando a Boa Vista, em Boa Vista, então, desde 2007, com essa história interessante que aparece, de um grupo que chega com uma autonomia, um grupo negro que tem uma certa autonomia desde o final do século XVIII, início do século XIX, é um grupo bastante numeroso, que chegou a 500, segundo um dos próprios testemunhos da época, porque, bom, a história é um pouco comprida, mas teve um padre que não sabia que tinha negros e que ficou interessado e pediu para ser levado em 1930. Então, em 1930, chega na Boa Vista e entrevista seu Teodósio, e seu Teodósio diz: ah, mas teve muita seca, a gente era muito, muito numeroso, mas muita gente teve que sair. Mas, enfim, se em 1930 e 1920 tinha 500 pessoas na Boa Vista, então essas pessoas não chegaram de um dia para o outro. E quando a gente cruza os documentos históricos, as narrativas orais e as genealogias, a gente consegue reconstruir uma história que a gente não conhecia, de grupos negros livres com autonomia no sertão do Rio Grande do Norte. Então, tem um interesse para a historiografia, tem um interesse para a antropologia, mas tem um interesse também para esses grupos, porque na hora do relatório, da elaboração do relatório, a gente força eles a se rememorar, a relembrar esses momentos do passado, da ocupação do território. É uma violência simbólica, mas eles são interessados, são os primeiros interessados nessa história, e a gente vê um gosto e um interesse. E depois da finalização do relatório, teve a proposta de montar um museu na comunidade. E nosso compromisso era de ajudar a montar esse museu. Então, tudo bem, a gente forneceu os elementos, as fotos, o relatório, mas não tinha como. E somente recentemente, no ano passado, um pouquinho por acaso, a gente respondeu um edital do ProExt. Estou fazendo propaganda porque o edital 2013 já está aberto. Não deveria dizer isso, mas são não sei quantos ministérios e não sei quantas linhas de atuação, e uma das linhas é o patrimônio. Então, correspondia totalmente às expectativas dos grupos, e a gente montou uma proposta, e essa proposta é interessante, porque é um projeto de extensão. Um projeto de extensão que envolve tanto alunos de graduação quanto alunos de ensino médio. Aí, claro que a gente escolheu alunos de graduação que nos ajudaram na elaboração do relatório, que são, inclusive, têm laço com a Boa Vista, e alunos do ensino médio, a gente começou recentemente esse projeto, e que estão, na verdade, em busca da sua própria história. Então, a gente começou as oficinas, e eles aprenderam a fazer, a manusear câmeras fotográficas. Isso funciona também um ponto de cultura. Tem computador, ainda não tem internet, mas a gente está batalhando para estar na internet. E aí são eles que vão ser encarregados de reelaborar essa história da Boa Vista e de reencenar e de fazer propostas construtivas para o passado, para o futuro e para a constituição do patrimônio, porque
porque essa comunidade ela tem uma ligação muito forte com a comunidade do Rosário, né? E também com essa história local que eu falei rapidamente. Né? Então, se trata de uma espécie de redescoberta da história e, na verdade, uma descoberta, porque ninguém sabe mesmo que história é essa. Pode passar. Então, isso foi interessante, uma experiência interessante, que a gente levou esse pessoal, então, esses bolsistas, 2 bolsistas de graduação, né, em ensino superior, e 4 bolsistas de ensino médio. E um moçambicano, que estava interessado em conhecer grupos quilombolas do Rio Grande do Norte, foi com a gente e foi um pouquinho a referência, né? E foi um momento bastante instrutivo. A gente foi falar com Jesus e seu Hermes, que eu apresentei para vocês, e a gente visitou os locais, né, de memória, os locais importantes da história, para entender essa história um pouquinho da trajetória quilombola no Rio Grande do Norte, com a capela de Nossa Senhora do Acari. Né? Então, assim, eu queria só terminar, né, dizendo que essa experiência está começando, eu acho que está. A gente envolveu outras pessoas da universidade, né, mas é uma experiência, a gente vai ver como é que vai ser feito. E a gente pode terminar, né, essa viagem que eu apresentei para vocês, né, se a gente perder os paradigmas, né, e as estruturas, pelo menos a gente começou a comunicar entre as diferentes áreas: história, antropologia, ensino superior, ensino médio, né, pedagogia, enfim. Então, eu acho que esse diálogo é interessante, né, e eu acredito que, no caso da oralidade, no caso dos estudos sobre as narrativas, que essas narrativas, vamos dizer, étnicas, elas vão se complementar, né, na hora de uma reconstrução, uma busca desses atores da sua própria história. Eu acredito que o nosso papel, né, nosso papel como universitários, como pesquisadores, é justamente ajudar esses grupos a recuperar a sua própria história. Obrigada. Propaganda. Próxima semana começa a Semana de Antropologia da UFRF. Muito obrigada, Judith. E abrimos imediatamente o debate para recuperar um pouco atrás do início da mesa. Então, quem quiser fazer questões. O pessoal faz a pergunta. O pessoal faz a pergunta, né? Está filmando a pergunta. Alô. Queria que Júlio falasse mais sobre a teoria geral, sobre as lógicas culturais. Você se refere aí sobre lógicas culturais. E também dizendo que está um pouco fora de moda falar em cultura, eu fiquei meio preocupada. Bom, então é assim, um pouquinho uma brincadeira, né? Que mas a gente pode ver, o que eu estava tentando dizer, é que a minha percepção é com vamos dizer, atualmente, com o dinheiro que está chegando das agências, né, de fomento para áreas direcionadas, saúde, sexualidade, a gente vê que tem essas linhas são bem reforçadas e tem um interesse, claro, né, para a questão étnica, né, com os laudos, com tanto indígenas e quilombolas, a gente vê, vamos dizer, uma pesquisa induzida, né? E aí essa teoria mais clássica, ela às vezes é um pouquinho esquecida, porque é uma pesquisa que vai responder a uma demanda específica, né? Então é isso um pouquinho que eu estava querendo dizer. A questão das lógicas culturais é um pouquinho essa perspectiva do Silence,
né, dessa aproximação entre a história, né, e a cultura, né, de perceber na duração as lógicas que vão permitir essa perenidade dessas culturas, né, desses fenômenos culturais, né. Claro, não dá para retomar a pé da letra a teoria estruturalista, mas eu acredito que nessa aproximação da história da antropologia a gente pode perceber essas lógicas culturais, né? Eu gostaria de dizer uma palavra também a respeito das lógicas culturais, que eu não sei se é nessa perspectiva que você falou, mas nós tivemos uma tese de doutorado aqui em antropologia sobre a lógica paraconsistente, fazendo um casamento com as estruturas antropológicas do imaginário, onde a autora, que é Katiane Nóbrega, propõe um método para se captar as diversas lógicas presentes na diversidade cultural. Todos sabemos que a cultura ocidental tem uma lógica binária, né, que funciona por opostos, e outras culturas têm outras lógicas. Então, a Katiane elaborou um método para se aprender lógicas que não são as lógicas nossas, que é muito difícil, porque obrigatoriamente quando a gente é formado dentro de uma lógica, desde o nascimento, é muito difícil aprender outras lógicas, né? Mas, então, professor... Eu teria muita coisa a dizer, porque achei essa mesa muito importante, muito interessante, e, claro, sem desmerecer as outras, muito boas. Agora, eu só queria fazer uma rápida observação. Como a minha formação em grande parte pluralista, o mestrado da UNB, o doutorado do Museu Nacional, o Roberto de Oliveira, enfim, eu conheço muito pouco sobre as estruturas antropológicas do imaginário, o trabalho do Gakira, e foi a primeira vez que eu ouvi uma exposição tão clara, tão bem feita, tão interessante para entender melhor essa questão. É só essa observação que eu quero fazer. Não desmerecendo, claro, a Julie, porque, bem, a Julie eu já conheço há mais tempo de ouvir falar, etc. E ela está um pouco mais próxima das coisas que eu faço. Era isso que eu queria dizer. Muito obrigada. Só uma questão para a Daniele, em função da importância justamente da circulação das imagens, porque o potencial criativo das estruturas antropológicas do imaginário é que essas imagens justamente circulem, circulem nas narrativas, nas memórias, nos jogos das memórias, e é um grande problema para nós, quando orientamos esses trabalhos, de como justamente essa extroversão, e essa troca, essa dialógica das imagens. Gostaria de saber se o grupo de estudos do imaginário opera com algum nível de banco de imagens, enfim, qual seria esses suportes de dinamismo das imagens, se restringe mais aos textos escritos. E conheço, por exemplo, há muitos anos o trabalho da Julie, para dizer quase 20 anos, mas pelo menos nos 10 últimos anos a Julie tem trabalhado muito com propostas de circulação dessas narrativas míticas pelo sistema eletrônico, por internet, por projetos de softwares e tal. Então, eu queria saber se o grupo de estudos imaginários tem algo por aí. Quando você pode esperar só um minuto, deu aquele problema de novo. Você pode falar. Chega não. Era bom entrar ali para ser informado. Só que tem que ir Até agora. Vai falando aí.
Bom, Julieta. Já que você ficou na mesa, eu queria só que você desenvolvesse mais, porque eu achei bem interessante essa parte que você fala que nas redes sociais atuais, nos blogs, tem aparecido essas narrativas que antes eram narrativas orais, né? Então, até que ponto elas se tornam escritas, ou se elas não permanecem orais, porque é uma outra escrita, né, da internet, elas sobre isso. Bom, eu vou responder rapidamente. Eu não sou, assim, eu citei só esse exemplo, né, de Jesus, que foi recente, mas, a meu ver, é a mesma lógica, o mesmo sistema de funcionamento entre oral e escrito, né? Por exemplo, assim, na minha tese de doutorado, eu trabalhei essa circulação, né? Essa circulação do oral e do escrito, né? Com o cordel e a oralidade. E a gente vê que, na verdade, não tem uma fronteira, né? Que, na verdade, um vai se nutrir do outro e vai se construir em cima do outro. E eu acredito que na internet é a mesma coisa, né? E eu acredito que a internet, sobretudo, os lugares mais longínquos, é uma ferramenta poderosa, né? E agora, retomando a ideia do projeto, que estou bem empolgado, né? A gente só está esperando a internet. Eu acredito que com esse acesso desses jovens à internet, eles vão deslanchar, né? E a minha esperança é que eles vão para o ensino superior. Eu acho que isso que é a proposta do tal projeto, né? De envolver de abrir o mundo, né, a cabeça para esse pessoal. Eu acho que a internet é uma ferramenta, né? Um universo que para eles até então estava impossível, né? E tem esse ponto de cultura que foi recente, mas um ponto de cultura sem internet eu acho que não tem muito sentido, né? E aí a proposta é justamente disponibilizar. A gente estou fazendo propaganda, a gente tem um espaço no Facebook, né? E com o projeto, e cada um, né, vai poder, já começou a colocar documentos e filmes que eles vão fazer. A gente vai disponibilizar esses filmes, essas imagens, essas narrativas que eles vão... Eu acredito que a tecnologia, o recurso tecnológico, né, é um grande lance, né, para interessar esse pessoal que não se interessa pela própria história, né, mas é uma coisa que não interessa muito eles. Mas esse recurso tecnológico, e a gente começou com eu não sou da área, né, a gente contratou um documentarista, o Fernando Leão, não sei se vocês conhecem, de Santa Catarina, que ele fez uma oficina de uma semana, né? E os meninos já sabem os quadros enquadrar, né? Lá no médico, para ver não sei o que, eles já fizeram pequenos ensaios, né? Então, eles agora assim, estão com a tarefa, né, de produzir uma história escrita, fazer escrito e fazer uma história filmada do local, né? Então, eu acho que isso é bacana, porque depois, assim, eles são bem metidos, porque eles já aparecem bem na mídia. Tem a Miss Boa Vista, Miss Rio Grande do Norte, Beleza Negra do Rio Grande do Norte, que é da Boa Vista, né? Então, são músicos, eles gostam de espetáculo, participam da Irmandade do Rosário, né, com a dança. Então, assim, as mulheres têm seus grupos de dança, têm grupos de música, né? E eu acredito que daqui para Hollywood, né? Bom, se Hollywood não falir. Obrigada, Lili. Então, nós não temos, infelizmente, banco de imagens, mas as pesquisas feitas e os estudantes são orientados nesse sentido, levam em conta vários tipos de imagens. Tem as imagens iconográficas, que ali a gente pega na arte, ou nos grafites, ou enfim, toda a expressão artística que existe. Tem as imagens literárias. Muitas vezes se faz um paralelo entre o que é encontrado a nível cultural com a literatura para construir um contexto justamente que vai poder sustentar o significado simbólico. Não é que eu disse que precisava de um contexto,
Então, esse contexto se faz através de imagens literárias. Tem o conjunto de imagens dadas nas entrevistas, então a gente pede para ou a gente faz, não é? Uma leitura das entrevistas como um texto corrido, uma entrevista de uma comunidade, por exemplo, como um texto corrido, e a gente vai fazendo então o levantamento das imagens que ali se encontram. Por exemplo, as imagens da morte, imagens do pai, imagens da mãe, imagens da criança e outros temas mais, dependendo do interesse da própria pesquisa. E tem também, não é, toda a imagética dos rituais. Os rituais hoje é bem divulgado, mas tem as danças que são em roda, tem as danças que ao contrário são em linha, etc. Então existe toda uma imagética que tem um significado profundo, simbólico, não é? Quando a gente dança em círculo é uma coisa, quando a gente dança face a face por linhas, o significado simbólico é completamente diferente. Então existe essa ideia da imagem, da elaboração do ritual, não só as imagens veiculadas pelo rito em si, mas a coreografia que está ali presente que forma imagens específicas. E normalmente quando a gente faz uma pesquisa, ela vem conta um pouco o conjunto dessas imagens, né? Para ver se a mesma dinâmica que é subjacente a um e a outro campo de investigação. Mais questões? Bom, então agradecemos muito a todos. Agradeço aqui a Luni. Eu peço desculpas de antemão se eu não vou poder ficar por restante do congresso. Não sei se eu melhorar, eu volto amanhã, senão hoje realmente está difícil. Como se diz no terreno, bom dia para quem é de bom dia. Como todos são de bom dia para todos. Então o professor Scott, Russell Perry Scott, ele sugeriu que nós começássemos, porque ele é da teoria, e quando a gente começa, vem mais gente. Embora eu acho que o que tem aqui é muito mais do que suficiente, não só pela quantidade, como sobretudo pela qualidade. Então nós vamos começar com essa delícia de tempo. Acho que o Júlio diria tempo, a concepção do uso tropical do tempo. Vamos começar com 1 hora de atraso. Mas é assim mesmo. Então, cadê o programa? Tem um programa aí, Júlio? Um programinha para não errar as coisas. Sim. Que eu vou dizer. Obrigado. Obrigado por esse ato de caridade. Bem, então, conforme já é sabido, nós vamos ter agora uma mesa sobre religiões, coordenada por este vosso servidor que está aqui e com as apresentadoras que desde já eu convoco à mesa, que são Patrícia Birman, da Universidade UERJ, Roberta Bivar Carneiro Campos, e finalmente o professor Heraldo Maués, que será debatedor. Por favor, se sentem. Embora o Evangelho diga que isso não pode ser prometido pelas pessoas, mas sentem-se uma à minha direita e outra à minha esquerda. Dois à minha esquerda e uma à minha direita. Então, mas eu queria dizer agora o seguinte, que pessoalmente eu estou muito lisonjeado de estar aqui coordenando essa mesa, uma distinção pela qual agradeço ao professor Scott, e ao lado de pessoas que eu muito estimo e muito admiro. Patrícia Birman, que é um dos
grandes nomes, um dos grandes nomes dos estudos sobre religião no Brasil e da antropologia brasileira. Ela, a meu ver, faz parte daquela ínclita geração a qual me referia ontem. Essa coisa de ínclita geração, para quem não esteja lembrado, é uma frase de Camões, quando Camões se refere à ínclita geração dos príncipes descendentes do rei Dom João II em Portugal, entre os quais o Conde Dom Henrique. Bem, então, Patrícia, depois Roberta Bivar Carneiro Campos, que inclusive eu tenho a honra, pela qual eu tenho, como de Patrícia, a honra de ser amigo, mas também tenho, prezo muito o fato de eu ter sido orientador de mestrado de Roberta. Para o doutorado ela passou desta para melhor. E finalmente, à extrema esquerda, eu estou na companhia de um dos nomes que eu mais admiro. Penso que é só elogio por apresentação, também é isso, mas não é só isso, não é verdade. Um dos nomes que eu mais admiro na antropologia